E vamos agora aos destaques do dia de hoje. O governador de São Paulo lança programa para romper ciclo de pobreza. Superação São Paulo. Ainda bem que o governo de São Paulo até que enfim tentou fazer alguma coisa, né? Ficou aí esses 3 anos, não fez nada por São Paulo, só propaganda. Propaganda e liberando os policiais a invadir favela, a invadir casa sem autorização, a fazer um furdúncio danado, dizendo que está combatendo a criminalidade. Na verdade, o senhor Tarcísio colocou em situação vulnerável a própria polícia. Vários militares acabaram aí sofrendo nesses combates. Uma irresponsabilidade em troca de mostrar poder contra a violência. As falsificações estão aí, não teve fiscalização, o metanol está acontecendo, é isso e aquilo. E na realidade, os grandes bandidos, os grandes traficantes não estão nas favelas. Eles se encontram nos bairros nobres da cidade de São Paulo. E nesse lugar a polícia não pode invadir os apartamentos, nem os residenciais milionários dos grandes traficantes das facções criminosas do Brasil. O Tarcísio é um governador que, na realidade, faz tudo para agradar a todos, sempre em busca do seu objetivo, que é ser candidato, o candidato do Bolsonaro, o candidato do Centrão. Esse é o objetivo dele. Ele não tem um posicionamento nem valores. Ora está fazendo-se passar de um Bolsonaro, um arremedo grotesco do Bolsonaro, ora está se fazendo uma pessoa de centro, mais comedida, mais tranquila. Enfim, ele quer, na realidade, é trazer vantagens para si e procurando manipular a situação em seu benefício. Mas, graças a Deus, fez alguma coisa boa. Tomara que seja um plano de ação que venha, de fato, a romper com o ciclo de pobreza de tantos moradores de rua, de tantos miseráveis no estado de São Paulo. Tomara que dessa vez, antes tarde do que nunca, governador Tarcísio. E o governo federal tinha mais de 375 cargos com o Centrão, cargos bem remunerados. Dá para entender também o governo federal, né? Ficava aí deixando o pessoal do Centrão ter o carguinho, ganhando o seu salário, vivendo bem e acolá, só que na hora de votação votava contra o governo. Isso não deu para entender, demorou demais o presidente Lula para tomar tenência aí e fazer o que devia fazer. Mas fez, tá bom, tudo bem, ainda bem que fez, né? E o Eduardo Bolsonaro? Lá nos Estados Unidos, bateram no peito. Agora estou pronto para a guerra. Só que ele teve um revés. Perdeu um aliado. Um aliado que será que traiu a causa? O senhor Valdemar da Costa Neto diz que o Eduardo Bolsonaro não presta um serviço digno da direita brasileira. Isso quem disse foi o Valdemar da Costa Neto. O Eduardo Bolsonaro diz que ele está lá numa causa pela pátria. Ele está defendendo a pátria. Não sei qual pátria. Talvez os Estados Unidos, né? Porque está defendendo taxação sobre o Brasil e ele se coloca como embaixador do Brasil ainda. Diz que se você tem algum problema, Eduardo Bolsonaro resolve. Resolve para o bem dos americanos, então. Para cá que não é. Ninguém está vendo nada de positivo. Nem os próprios aliados, hein? Nem os próprios aliados. Ainda ontem o Eduardo Bolsonaro passou o pano aí para o Nicolas Ferreira, tentando fazer o Nicolas ser o porta-voz de seu batalhão de guerra. Não sei não, o Nicolas está meio quieto, meio sossegado, já votou até com o governo, tá diferente o Nicolas, né? E o Eduardo Bolsonaro quer despertá-lo para voltar para a luta. É isso que Eduardo Bolsonaro falou aí na internet. E os ruralistas estão defendendo o fim dos impostos às bets. Olha que absurdo, hein? Olha que absurdo. Para você ter uma ideia, telespectador, as bets patrocinam grandes influenciadores, muito dinheiro. Patrocinam a maioria dos times da Série A do futebol, muito dinheiro.
tem dinheiro demais para patrocinar isso e aquilo. E por que será que tem tanto deputado não querendo taxar as bets, hein? Por que será? Por que será? Até evangélico deveria ser contra o jogo, ou não? Antigamente, os cristãos eram contra cassino. Tanto é que a resistência do cassino no Brasil se deve muito à igreja. Por isso que não tem cassino. O pessoal vai lá jogar, vai se matar. E agora que o cassino está dentro de casa, está na palma da mão? Cadê? Cadê as igrejas? Cadê a manifestação dos cristãos nesse momento? Ninguém está vendo. Deveriam sim fazer uma campanha para aumentar o imposto a bets. Aumentar no mínimo, quando na verdade deveria ser contra. Na verdade deveria ser contra as bets. Essa é a realidade. Mas não. É aquela história, né? É aquela história que eles dizem, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. E assim vão aceitando tantas e tantas coisas passando. Só que na hora que é para discutir a questão do aborto, aí eles já levantam a cabecinha deles, né? Pena de morte é capaz de até defender. Não dá mais para entender o que pensam certas religiões por aí. Depois quer criticar outras tais, né? É a hipocrisia total. Olha só como funciona a questão dos impostos, né? A direita é cheia de falar que é contra imposto. E é mentira. É tudo mentira. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, o prefeito aumentou o IPTU. Ano que vem você vai sentir no seu bolso, paulistano, o aumento do IPTU. E também, na Câmara, houve uma vereadora do Novo pedindo um título de cidadão paulistano. Sabe para quem? E sabe por que motivo? Porque ele é o cabeleireiro da senhora Michele Bolsonaro. Só por isso. O bem que ele fez à cidade de São Paulo, penteou o cabelo da senhora Michele Bolsonaro. Dá licença, cidade de São Paulo, Câmara dos Vereadores. Graças a Deus, isso não passou, né? Graças a Deus, isso não passou. E a farra do INSS? Teve lobista que em 6 meses ganhou mais de 1 milhão e investiu todo esse dinheiro em joias. Mas tem muito mais joias, ele gosta de joias. Estamos falando aí do senhor Daniel Trento. Muito dinheiro, né? E a farra do INSS, a cada dia que se ouve alguém a depor, o que se percebe é que a porteira foi escancarada, as cercas foram tiradas e liberado geral em 2019. 2019 começou a farra. Criaram associações, liberaram geral para todo mundo, distribuíram senha para 3 mil funcionários do INSS, e aí a farra começou. A festa começou e você sabe, quando começa é mais difícil parar, não é? É difícil parar. Foi noite adentro. E passou 2019, 2020, 21, 22, 23. O governo Lula, quando percebeu, resolveu começar a colocar cerca. Começou a colocar cerca quando entrou em 2022 para tentar fechar a porteira. Mas esse povo é esperto. Tem lobista ganhando muito dinheiro com isso. Tem até esse tal de Danilo Trento, é um lobista. Ele já ganhou, já queria ganhar dinheiro. Lembra da farra das vacinas no governo Bolsonaro? Ele era um dos lobistas lá daquela empresa Precisa, que queria 1000% a mais nas vacinas. Estava lá o seu Danilo Trento, né? Suspeito, é bem que se diga. Suspeito, tá bom? Tá bem dito? Pois então. E assim nós encerramos hoje o nosso programa. Deixa o like, se inscreve, segue a gente, que aqui nós falamos a verdade. Esse sim é o nosso compromisso com a verdade.